Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, nossa semana está terminando, o último dia da semana hoje, né? Nós teremos aula de português, de matemática e de arte, tá bom? Essa aula de português que eu tô passando para vocês hoje, que eu tô gravando para vocês hoje, é uma aula um pouquinho mais comprida, tá? Não no vídeo, mas na atividade. E daí, no final dessa aula, eu já vou deixar a aula de arte, já a atividade de arte que tem que ser feita, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso caderno de português, todo mundo. Escrever nosso cabeçalho, Colégio Base, Mogi Guaçu, dia 3 de julho de 2020, tá? Vamos colocar lá, vamos pular uma linha e vamos escrever assim, ó. Produção de texto, tá? Por quê? Porque hoje nós faremos uma produção textual muito interessante. Eu vou ensinar para vocês qual é a estrutura do texto, tá? E depois, em seguida, vocês vão fazer de acordo com as imagens que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre a estrutura do texto, tá? Vocês já fizeram algumas produções textuais aqui, né? Então, vai ser assim. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Então, aqui, estou mostrando para vocês um roteiro de produção de texto, tá? Temos aqui alguns dados da produção de texto. Deixa eu abrir de novo, que fechou, né? Aqui. Então, vamos lá. Roteiro para a produção de texto. Então, o que tem que ter nesse texto seu? Tem que ter, em primeiro lugar, o título. O título é o nome que você deu para o seu texto ou para a sua história. Nesse caso, nós vamos escrever uma história. Então, daí precisa ter o título ou nome da história, tá? Ele deve ficar centralizado na linha. Use a sua criatividade e o título chama a atenção de quem vai ler o seu texto, a sua história. Início. Então, nós temos aqui primeiro parágrafo, meio, segundo parágrafo e fim, terceiro parágrafo. Você pode usar 3 parágrafos, um para cada um, ou você pode usar mais parágrafos, tá bom? Não tem problema. Então, tem que deixar espaço a partir da margem. Começa a frase com letra maiúscula. Na hora de produzir o texto, se vocês quiserem pausar nessa página para relembrar e depois passar para a imagem para relembrar, também pode, tá bom? Então, vamos lá. A gente usa coisas no comecinho do texto, no início, que são, a gente já tem alguns parâmetros aí. Quando? Então, quando isso aconteceu? Então, aí que tem algumas frases que a gente utiliza como começo, né, de frases para explicar o comecinho do texto. Então, vocês podem escolher uma delas para iniciar o seu texto, né? Era uma vez, certo dia, em uma manhã, um tempo atrás, há muitos anos, numa festa, em um belo dia. Então, vocês vão usar frases parecidas com estas ou estas, né? Para explicar quando. Então, assim que se começa a história. Depois, nós vamos colocar o local, onde. Em uma floresta, em uma cidade, em um castelo, em um deserto, em uma casa, em um parque, uma escola, uma praia. E daí vocês vão começar a distribuir a sua história de acordo com a imagem que eu vou mostrar, tá bom? Não vai ser uma história inventada do jeito que vocês quiserem. Vocês vão ter que observar a imagem e produzir a história a partir da imagem, tá bom? Quem? Nome, aí vocês vão escrever o nome do seu personagem, as características dele, né? E depois nós vamos para o meio da história. Já fizemos o início da história, né? E esse roteiro que eu tô passando para vocês não é um roteiro para vocês responderem perguntas. É um roteiro para vocês se basearem na hora de escrever o seu texto. Vocês vão escrever uma história, não uma sequência de respostas, tá bom? Depois a gente vai para o meio. Pode ser no segundo parágrafo, pode ser mais, tá bom? Então, o que está acontecendo? Como está acontecendo, né? Um problema, dê detalhes disso, use esses tipos de palavras que estão aí, tá bom?
para explicar qual é o problema, o que está acontecendo e tal. E no fim, a conclusão e como isso se resolveu. Também tem alguns exemplos aí de frases que podem ser utilizadas, como isso se resolveu. Então, a imagem é essa aqui, ó. Né? Então, aqui nessa imagem, a gente já tem uma sequência de acontecimentos, né? Do menino. Vocês vão ter que escolher um nome para o menino, um nome para a história. Vão ter que colocar tudo o que está acontecendo que vocês estão visualizando nisso, né? E até o final da história. Pode-se criar mais personagens, mais cenas? Pode. Pode-se criar um outro final, um final... todo mundo ficou bravo com ele, mas e depois? O que aconteceu depois disso, né? Vocês podem continuar criando essa história de acordo com o final, tá bom? Então, o final não parece que terminou ali, parece que ainda tem alguma coisa, ok? E então, vocês vão produzir o seu texto assim. Pausa essa imagem, vai utilizando mais ou menos aquele roteiro para conseguir escrever a história. Aquele roteiro são dicas, tá bom? Então, quem já sabe produzir uma história não vai precisar do roteiro, mas tem que lembrar sempre. Letra maiúscula no começo de frase, pontuação no final de frase, nome próprio com letra maiúscula, deixa parágrafo, espaço do parágrafo para iniciar, tá bom? Presta atenção na ortografia, na forma certinha de escrever as letras, na letra bonita para a professora entender, tá bom? Então, gente, ó, vou voltar aqui. Vocês pausam naquelas 2 páginas para poder dar uma estudada, para poder saber como vão fazer, tá? E manda brasa nesse texto. Esse texto tem que estar bem bonito. Ele tem que estar com no mínimo 20 linhas, tá bom? No máximo, não tem máximo. Terminou o texto, finalizou, tem que ser sobre aquela imagem, não pode ser sobre outra coisa, tá? Terminou, finalizou aquela imagem, finalizou o texto, o que vocês vão fazer? Vão pegar o seu caderno de arte, que é a nossa atividade de arte, que vai complementar essa atividade de português. Então, lá no caderno de arte, vocês vão abrir e vão escrever assim. A data, né? 3/7/2020. E vou escrever na frente. Ilustrando o texto. Então, embaixo, vocês vão colocar o nome do seu texto, o nome da sua história, o nome que você escolheu. E vão fazer um desenho do tamanho da folha. Não vai fazer um desenho pequenininho no meio da folha. Um desenho do tamanho da folha, ilustrando a sua história. Então, vai ser um desenho de acordo com aquilo que você contou na sua história. Você pode escolher uma parte que você gostou mais. A única coisa que eu não quero é que copie o desenho da imagem que vocês visualizaram. Tem que ser um desenho diferente daqueles que vocês visualizaram. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade de português e a nossa atividade de arte ao mesmo tempo. Ok? Já volto com a atividade de matemática. Um beijo! Boa aula!